Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e temos hoje um convidado maravilhoso, um cara extraordinariamente inteligente e que vai colocar suas finanças em dia. Se ele não conseguir, ninguém consegue, porque de fato você já não conseguiu. Então nós temos aqui nosso colega Zema. Zema, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Como é que vai? Cara, um prazer estar com você aqui hoje nesse bate-papo. Agora um novo normal, porque mudou o cenário e tinha entrevistadores, hoje não tem. Hoje é um entrevistado entrevistando outro entrevistado, então a coisa não é... Teremos que nos acostumar com esse novo normal, né? Que vai ser isso aqui. Já faz algum tempo que eu estou tentando me acostumar com o novo normal, mas eu não consigo. Mas Luiz, eu assisti a tua primeira participação aqui. Vocês vão ouvir alguns dialetos do Sul, porque o Luiz é paranaense, eu sou gaúcho, né? Então o negócio vai quase sair uma revolução aqui hoje. Mas eu vi aquele teu primeiro programa, assisti aquele episódio, e achei muito interessante o projeto que tu tens, dessa formação de pequenos empreendedores, de mostrar para eles, né, o que lhes espera. E através daquilo dá para deduzir que a maioria das pessoas que se dedica para isso realmente está muito despreparada, né? Eu acho que isso é algo que você tem para dizer com propriedade, porque houve uma época em que as faculdades ensinavam. Isso caiu demais, né? Estou errado? Você está absolutamente correto. A ideia, na verdade, é resgatar. A ideia do projeto é resgatar. E o resgate veio através da minha própria vida, né? Chegando aos 45 anos já surradaço, empreendedor desde os acabado 16. Diga. Essa história do empreendedor desde os 16 é algo do nosso tempo, porque hoje não pode mais, né? Pois é, acho a que legislação não permite deixa que se trabalhe. Eu trabalho desde os 12. Pois é, eu também comecei com 12. Comecei como office boy. Hoje nossos pais seriam presos. Seriam. E perderiam o pátrio poder. Perderiam. Mas eu acho que você também comunga dessa mesma... E trabalha na mesma seara, que é uma parte daquilo que eu faço, que é a educação financeira, né? E uma parte bem relevante. Talvez seja uma das partes mais importantes do projeto que a gente tenta desenvolver, que é um projeto que visa... trazer o jovem para liberdade crítica, liberdade financeira e principalmente o autoconhecimento. Então o projeto que nós buscamos é replicar ao jovem para que ele perca essa ideia de ídolos. Hoje nós temos muitos ídolos. Sim. Hoje nós temos figuras, influenciadores que acabam se tornando modelo e alvo para esse tipo de jovem. Então, te vendem o sucesso através de gurus. Sim, e o grande ponto é esse. E quando essas pessoas com pouco ou nada para entregar se tornam relevantes na internet, nas redes, você vê a qualidade que as pessoas estão vivendo hoje em termos de conhecimento, informação. Eu sou um camarada que tenho assinatura de dos 10, 12 periódicos do Brasil inteiro, passo lendo o dia inteiro em função do trabalho, né? Mas quando você vê assim, fulano, MC, não sei o que lá, fulaninha de tal, influencer, influenciadora, cara, eu nunca ouvi falar nessa pessoa. Então nós estamos, parece que num mundo distinto, nosso mundo é diferente dessa juventude. A autoridade, né? Eu acho que o sucesso hoje ele é medido em números. Infelizmente, o sucesso ele é medido em números no seguinte sentido: quanto mais seguidores, mais sucesso eu faço. E essa é uma preocupação que eu definitivamente não tenho, porque eu não me propus a ser o salvador de ninguém. Eu parto do princípio que ninguém é capaz de mudar a tua vida se não for você mesmo. E, portanto, o meu projeto tem a ver com algo que eu acho que é o ápice do empreendedorismo, quando você passa a não mais olhar para o lucro e passa a olhar
para o efeito que o teu projeto, que o teu negócio tem na sociedade. Lucro não é mais O importante. prazer de tocar aquilo. O prazer. E o nosso projeto tinha todo um cunho capitalista mesmo, no sentido de dizer assim, olha, vamos olhar o lucro e tal, e de uns tempos para cá a gente acabou repensando tudo aquilo e nós resolvemos transformar esse projeto numa instituição sem fins lucrativos. A ideia é que tudo aquilo que se angariar com o projeto seja revertido em prol de mais jovens que possam ter acesso ao tipo de conhecimento que a gente está disposto a prestar. Que maravilha. A ideia é, de fato, transformar jovens em pessoas independentes, dar a autonomia que eles precisam. Cidadãos, na perfeita acepção da palavra. Você vai lá no dicionário e veja o que está escrito a respeito de cidadão. É uma coisa que está em falta hoje no Brasil. E é justamente isso, essa independência, essa autonomia o jovem precisa. Nós fomos empacotados na infância dentro de um processo educacional que te coloca numa trilha, que é a trilha do conhecimento. Alguém definiu, em algum momento, o que tem que ser ensinado para cada um. E você entrou no colégio, seguiu por essa trilha, fez todos os caminhos que foram indicados a você, realizou as provas, passou no teu vestibular, escolheu um curso, se dedicou ao curso ou não, ou terminou ali o 2º grau, e aí a galera te coloca na porta da faculdade ou na porta do colégio. Abre-se a cortina. Abre-se a porta da esperança. Te dão um tapa nas costas e dizem aí, ó, vai que o sucesso é teu. E é exatamente isso que nós percebemos hoje. As pessoas saem em busca do sucesso. Só que venderam para elas que o sucesso era consequência daquela rota que colocaram elas. E elas percebem lá fora, quando não tem mais ninguém para te amparar, quando não tem mais o professor para te ensinar, quando aquele clima acadêmico, quando aquela esfera, aquela atmosfera da possibilidade do erro transformada em nota já não existe mais, porque se você erra fora da faculdade, você paga. Ali é fatal. Aí é fatal. A partir dali não existe mais. Então, a partir dali, o cara começa a perceber que, peraí, mas e agora? E sabe o que isso vai... E sabe onde isso vai chegar, Zema? Isso vai chegar num adulto seguidor de guru que precisa estar bebendo da fonte diária, acordando 5 da manhã, subindo montanhas, se dedicando de uma forma a tentar copiar alguém. E normalmente esse cara vai fazer parte da estatística. Só para você entender um pouquinho de número aqui. Da população brasileira entre 18 e 24 anos, que é a população que deveria estar no ensino superior, de toda essa população de jovens entre 18 e 24 anos, presta atenção nesse número, apenas 1,1% de toda a população brasileira de jovens entre 18 a 24 anos se forma numa universidade e exerce a profissão que escolheu. Gente, eu não estou falando de 5%, eu não estou falando de metade, eu estou falando de 1%. Vamos reduzir isso em uma expressão: desperdício. Porque o sujeito passou quantos anos estudando por um determinado foco, aí quando ele é jogado no mercado de trabalho, diz, não, mas cara, eu não gosto de fazer isso. Só que lá atrás, quando ele estava cursando, não existia ferramenta nenhuma para saber. Você está gostando? Não, entrou é que nem boiada indo para o matador. Vamos o grande andar, ponto é esse. O grande ponto é entender. Sim. Então, para que esses jovens estão sendo formados? Para que esses caras estão passando pelo ensino superior, pelo ensino médio, saindo da porta da universidade para descobrirem que tudo aquilo que viram, tudo aquilo que aprenderam, não é ferramenta suficiente para transformar conhecimento acadêmico em renda. Sim.
E aí o que o cara faz? O cara vira um influencer, o cara tenta ser modelo, o cara tenta a profissão do momento, o cara tenta o que o guru falou, o cara tenta, e o cara tenta, e o cara tenta, e o cara não consegue. Ele vai terminar, sabe aonde, Zé, mano? Lá no teu consultório, lá no teu escritório, dizendo assim, cara, eu tô gastando mais do que eu ganho, não faz sentido o trabalho que eu tenho, eu não me encontrei profissionalmente. Mas eu não estou falando de um menino de 20 anos, eu estou falando de um cara de 40, um cara de 50, com filho. Olha, não faz sentido a profissão que eu escolhi, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Olha, chegou numa idade que minha vontade é jogar tudo para o alto e fugir. E aí você vai perceber que as pessoas acabam buscando rotas de fuga, e essas rotas de fuga muitas vezes se manifestam num consumismo exacerbado. Aí o cara fala, para ser feliz eu preciso. E ele entra no cartão, ele afunda o pé na jaca, por quê? Porque ele precisa se sentir. Aquilo que ele não sente na profissão. Porque existe um padrão de sucesso, Zema, composto de 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto do teu relacionamento com Deus. Parênteses. Boa parte das pessoas pode achar isso um papo besta. Você imaginar que exista algo superior, uma força superior, uma entidade superior, uma inteligência superior, uma energia superior. Mas eu quero lembrar para vocês que a ciência está começando a dobrar os joelhos para esse assunto. Então, cuidado. Cuidado, né? Porque a gente sempre tem pré-concepções, né? Então, mas eu quero dizer para vocês que esse padrão de sucesso ele não muda. Ele começa com a questão interna tua, com o teu autoconhecimento. Então, o primeiro padrão de sucesso é o teu relacionamento com Deus. O segundo é o teu relacionamento vocacional. Porque vocação é algo que você descobre, é algo que você ouve. Propósito, esse vem de Deus. E o terceiro padrão é a família. A questão vocacional é tudo isso que você passa a vida inteira tentando. Ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, ter condição de dar uma vida digna para sua família, poder trocar teu carro. Isso é vocação. Se você está exercendo o teu propósito e a sua vocação, não tem como você não ser milionário. Não tem como você não ficar rico. Não tem como você não ter qualidade de vida. Por quê? Porque você faz aquilo que você nasceu para fazer dentro de uma missão que Deus escolheu para você. E a grande pergunta é essa aqui que eu costumo fazer e que ela é infalível. Você pega qualquer pessoa e pergunta para ela assim, ó, você gosta do que você faz? Se a pessoa disser que sim, se ele ainda não obteve sucesso, ele está em vias de. Porque ele não vai medir esforços para ver pronto um projeto, uma previsão que ele tinha com relação à vida dele. Agora, quando você pergunta para alguém, diz assim, ó, você está trabalhando na área de TI, vamos fazer uma hipótese aqui. Era isso que você queria da vida? Não. Rapaz, aí começam os problemas. Pode ser TI, pode ser finanças, pode ser administração, pode ser culinária, pode ser hotelaria, pode ser o que for, enfermagem. Mas é assim, um dos grandes conselhos, eu acredito lá que é a Academia do Luizão, como qualquer curso profissionalizante ou curso que você vá buscar para tentar se entender, afinal de contas, quem eu sou e por que eu estou inserido nessa bagunça toda aqui, é esse, né? O que você quer fazer? O que te dá prazer? O que te enche os olhos? Exatamente. O que para aquilo que você olha, você instintivamente sorri? E aí eu pego um gancho nisso que você está falando. Você está dizendo o seguinte, o que você acabou de dizer? Cara, se você fizer aquilo que você curte fazer, você não vai trabalhar nem um dia da sua vida. Perfeito. O peso do labor, o suor do trabalho vai ser prazeroso. Então, vai se converter em prazer. Exato. Então, se eu fizer aquilo que eu gosto, primeiro ponto, se eu fizer aquilo que eu gosto, eu posso fazer aquilo a vida toda. Sim. O ponto é, e do que eu gosto? Pois é. Então aqui fica a pergunta, né? Eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos que mexem com carro antigo. Esse, para mim, eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar aqui. As pessoas ditas normais, que estão de fora desse mundo, né?
O cara comprou um Opala velho, levou 3 anos para deixar ele em pé, parecido com um Opala 0 km, gastou 5 vezes o que custa o carro. Esse cara é maluco? Não é maluco. Ele está fazendo o que ele gosta. Se ele consegue, se ele tem meios para fazer o que ele gosta, você pode ter certeza de uma coisa, ele é a pessoa mais realizada desse mundo. Então, essa parece ser a grande questão, o grande questionamento e que está falhando nas universidades. Eu acho que já tinha que começar antes. Uma vez a gente fala, né? Uma vez existia no ensino médio, o vocacional. Um pouco para trás, mais para o nosso lado aqui, né, de tempo, existia essa história assim, vamos reunir aqui, o que você quer fazer? Mas a grande verdade é que as universidades, as faculdades, elas não preparam a pessoa para a vida. Elas vão te dar um canudo. Até porque talvez não seja esse, de fato, o principal papel da universidade. Talvez não seja esse, de fato, o principal papel do ensino. Porém, esse é um papel que tem que ser exercido na tua vida, seja dentro da faculdade, seja fora, seja em casa, seja na igreja, seja onde você frequenta. Porque esse é um papel que alguém vai precisar fazer na tua vida. E o grande lance é como pessoas te procuram na clínica de finanças para dizer assim, Zema, me socorre, porque minha vida virou um caos. Essas pessoas, se tivessem sido desenganadas durante o processo, que é exatamente onde eu trabalho, e eu tenho certeza que muitos alunos meus vão lhe procurar, até por indicação minha, no seguinte sentido, olha, o teu caso aqui não é um caso de autoconhecimento, você precisa primeiro resolver alguns problemas. Tampar o buraco porque o navio está afundando. Né? Então, assim, vamos separar o imediato do importante. Sim. Você tem que resolver algo que é urgente. É urgente. Então, veja, esta construção do autoconhecimento, ela tem que ser ministrada a todos que estão nos assistindo. Por quê? Porque sem se conhecer... E aí presta atenção nisso, porque é um raciocínio que você entenda, é fácil fazer sucesso hoje em dia. Desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você ame o que você faz. Se saem 2 pessoas de um curso, uma sabe exatamente que nasceu para aquilo, e a outra tá naquela vibe de tô fazendo porque me falaram que é legal. Então saem 2 pessoas de um curso. Ou porque dá dinheiro, que é muito pior. Cara, a hora esse é o pior dos quadros. A hora que as pessoas entenderem que o dinheiro vai vir atrás de você, põe uma coisa na tua cabeça. O dinheiro, você não precisa correr atrás de dinheiro. Fique tranquilo. Se você estiver vocacionado, se você entender para que você nasceu, qual a tua missão aqui, e se você mais do que isso, tentar encontrar uma confirmação espiritual sobre o teu propósito, olha, na vida, a minha missão é salvar pessoas. Ou na vida, minha missão é ser a melhor enfermeira porque eu amo o que eu faço. Ou então ser um excelente advogado. Ou então, se você entender o propósito e a vocação, não tem como você não ser melhor do que a grande maioria das pessoas. E os melhores são melhores em tudo. Perfeito. E são mais bem remunerados. Não tem como você comparar 2 pessoas na mesma função. O nível está tão baixo, né, Luiz? Que o camarada que faz o que gosta, que faz com o mínimo diferencial, é o cara. É o cara. Então, talvez no nosso tempo, eu falo no nosso tempo, porque são tempos onde a leitura era algo mais... Veja, eu tento escrever um texto, e eu escrevo textos, e eu não tenho mais onde publicar, cara. Porque assim, ó, eu joguei o meu... Você tem que buscar palavras simples, porque senão as pessoas não vão entender. Exato, e tem mais um ponto. Tem um limite de caracteres, cara. Tem. O cara quer dizer, o mundo tá... Você entende? Então, para nós, pelo menos para mim, cara. Essa ideia ficou capenga, mas eu não tenho mais espaço para escrever. Vai ter que ir assim mesmo, vai desse jeito. Exato, né? então vai pela metade. Né? Então, a gente tem limite de caractere. No próprio Instagram, esses dias eu tentei, eu não consegui. O cara falou, fixa no primeiro comentário. Eu falei, mas que bagunça. Nossa. Então, ou seja, nós transformamos o mundo que vivemos num mundo plástico, num mundo bonito, num mundo de imagem, num mundo de cor. E aqui tem um problema adicional, né? Tudo é resumido. Exato. As redes sociais, você vai publicar, você entra, tudo
O idioma não é mais o mesmo que a gente aprendeu na escola. Exato. Engole em letras, engole S, no final está tudo lindo. Para plural... O errado não é mais errado. Não existe ponto de interrogação. Você Exato. não sabe se a pessoa está afirmando ou está perguntando. Aí existe aquela limitação de caracteres, aí você fica... Meu Deus, o que ela quis dizer com isso? Mas era espaço, era pouco. Cara, tá uma porcaria. Vamos falar o português correto, tá uma porcaria. Então, quando você para pensar isso aí, eu acho que não é difícil para ninguém, porque todos sofrem esse bombardeio, né? Quando você para pensar que o nível realmente caiu e caiu muito, e agora está muito em voga essa semana, não sei se tu tivesse acesso a isso, mas alguns vídeos estão circulando falando do nível de QI do brasileiro médio. Sim, é a primeira geração... Bom, essa aqui é extremamente preocupante. Essa é bomba. É a primeira geração na história da humanidade que o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Até agora houve progressão, é a primeira agora geração que regride. Exatamente. Outro ponto é que foi feito um comparativo e o QI médio do brasileiro não é suficiente se ele fosse se alistar no exército dos Estados Unidos, Exato. Que exige mais. E aí eu pergunto, mas será que nem com isso não existe uma preocupação de quem tem que zelar? Que tipo de país nós queremos dessa forma? Você, telespectador, acha que se você bota o seu filho numa escola, ele tem mau rendimento, mas ele está sendo aprovado porque a criança ou o jovem hoje deixou de ser aluno e passou a ser um cliente. Que tipo de impacto isso vai trazer para ele no momento em que tiver saído da escola e botar a cara no mercado? É o que nós vemos por aí. Uns currículos... Dá vontade de rasgar. Deixa eu te falar uma coisa. Não dá nem para ler. Deixa eu te contar um caso agora que é fresquinho. Nós criamos a ideia de um instituto. Tá? Nós tínhamos uma ideia inicial que era transformar isso em algo que gerasse renda e a coisa acabou por uma questão de propósito mesmo, por uma questão de propósito. Eu sou empresário, então assim, o meu propósito é ajudar pessoas. A minha vocação é ser professor, mas o meu propósito é ajudar pessoas através da docência. Você atende pessoas sem cobrar eventualmente? Não, eu não cobro, não. Eu atendo sem cobrar. Eu eventualmente, quando eu vejo assim, a pessoa não tem condições de comprar o meu serviço, ok. Não, tanto que aí sim, a instituição foi, a ideia toda, o projeto todo foi transformado em algo que é sem fins lucrativos. Então a gente bolou, nós criamos o Instituto Brasileiro Preparatório de Egressos. O IBPE. O que é IBPE? Instituto Brasileiro que prepara os egressos. Quem são os egressos? Os que estão saindo. A ideia era, no IBPE, você trazer para dentro, a ideia é trazer para dentro desse instituto autoridades que possam orientar os jovens. Veja, não tem guru lá dentro. São autoridades, experts, pessoas que apanharam. Inclusive, aproveito aqui para te fazer esse convite. Vai ser uma honra para nós ter uma pessoa como você no projeto. Veja, é um projeto que busca trazer experts nas suas áreas e colocar estas pessoas para mentorar esses alunos, para entregar para o aluno dizendo assim, olha, deixa eu te falar o que você precisa ser na questão de autoconhecimento. Qual que é a estrada fácil aqui para você se conhecer, para você saber como se destacar? Esse é a primeira etapa. Segunda etapa, deixa eu te dar umas dicas aqui, cara, para você nunca mais cair no engodo do pagamento mínimo do cartão de crédito. Deixa eu te falar se financiamento é bom. Deixa eu te falar se consórcio vale a pena. Faço em 10 vezes sem juros. Isso. Nossa, isso aí para mim... Então... Esse instituto vai transformar você numa ferramenta valiosa para o mercado. Essa é uma informação, a intenção do instituto é levar uma informação que você não encontra em lugar nenhum. Porque o sistema está tão fechado com o foco de meter a mão no teu bolso, claro, mas que ninguém vai dizer que não existe 10 vezes sem juros. Mas no cartão existe. Eu fiz um desafio uma vez na rádio, fazendo um programa ao vivo, uma pessoa fez essa pergunta. Mas qual é a vantagem que eu tenho de comprar à vista uma geladeira se a geladeira vai custar a mesma coisa eu pagando em 10 vezes, fazendo um esforço financeiro menor? Bom, primeiro, eu disse que a geladeira não vai ser vendida para você em 10 vezes no cartão, sem juros. Pelo mesmo preço que seria vendido à vista. Segundo, por que o vendedor não te dá desconto para pagamento à vista? Porque não interessa para ele
mudar todo o processo para atender uma pessoa fazendo uma venda à vista, sendo Exato. que a cada venda a prazo ele recebe comissão do banco ou da administradora do cartão porque ele fisgou mais um. Agora, você acha que eu estou falando bobagem? Eu sempre digo, né? Eu te proponho um desafio. Você certamente é alguém que tem uma conta bancária. Então, se você acha que não existe relação entre tempo e dinheiro, que é o que vai gerar juros, amanhã você vai na sua agência, faça uma proposta para o seu gerente. Eu preciso de um empréstimo de R$1.000 para te pagar em 10 parcelas de 100. E volta e me conta se ele aceitou. Se ele aceitou é porque realmente juros não existe. Tudo que eu estudei até hoje foi uma porcaria, uma bobagem. Agora, se ele der risada na sua cara, você tem que acender a luz amarela. Você está sendo utilizado. E é exatamente isso. Todos nós entramos nesse processo, nesse sistema, e somos mecanicamente enquadrados dentro de uma arapuca. É interessante que você case e compre sua casa financiada. É interessante que você... Esse é o sistema que foi incutido na nossa cabeça. Você tem que ter sempre, no máximo, um carro de 2 anos. Aí você tem que trocar. É verdade. Mas, carro cara, status. eu não preciso de um status. carro novo. Não, mas meu vizinho comprou um. Como é que exato. eu posso chegar em casa agora e ele está com um carro novo na garagem e eu não estou? Aí o que acontece? O sujeito vai lá, utiliza o seu cartão de crédito, vai lá e usa o limite de empréstimo que ele tem disponível para comprar algo que ele não precisa e que não vai trazer benefício nenhum para ele, porque o carro de 3 anos que ele tem faria a mesma coisa que esse 0 km que ele está comprando. E aí, Zema, o sistema é bruto, minha gente, pelo amor de Deus. Não tem como a gente não voltar para o ponto do autoconhecimento. A maturidade é algo que se adquire. Sim, não nasce conosco. E autoconhecimento é, de fato, saber até que ponto esses valores são, de fato, importantes para mim. E aí está o problema, porque nós somos de uma geração que éramos criados com valores. Exato. Hoje está um pouco mais complicado. Hoje é competição. Tudo é competição. Mas pai, para eu conseguir isso, eu vou ter que lesar. Você tem que conseguir. O resto não interessa. Estamos relativizando princípios. Sim. E princípio não se relativiza. Pois é. O princípio é para ser seguido. Hoje nós não temos mais princípios. Os princípios estão flexíveis. Eu acho nebulosos. Que a gente está tergiversando. A gente fica procurando uma saída de dizer, peraí, talvez isso não seja tão ruim. Tentando se convencer. Eu uso sempre uma expressão que a gente precisa aprender a chamar problema de problema. Se a tua vida está com problema, meu irmão, a primeira coisa que você precisa... Se você está dentro de um buraco, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa parar de cavar. E a galera continua cavando e se distraindo com o percurso. Então, o jovem será cliente do Zema, precisará entender que está doente para procurar uma clínica de finanças, para poder, na clínica de finanças, tratar coisas da sua personalidade e da falta de autoconhecimento. E se você ainda não está doente, é um jovem que não caiu na doença ainda, então você está com a faca e o queijo na mão para sair na frente de todo o resto. Porque os outros terão primeiro que recuperar um tempo que eles perderam lá atrás, lascando sua vida, fazendo más decisões financeiras. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, Luiz, me corrija se eu estiver errado, as pessoas não gostam de negociar. O brasileiro é um sujeito que não foi treinado para negociar. A maioria das pessoas não gosta de negociar. Mas pense comigo o seguinte, você negocia consigo mesmo absolutamente em todos os momentos. Quer um exemplo? Você acorda de manhã, tocou aquele maldito despertador. É o primeiro trade que você vai fazer do dia. Você acorda pela manhã e diz assim, nossa, 5h30. Levanto e tomo banho ou fico mais um pouquinho na cama? Primeira negociação. Exatamente. Aí você sai da cama e diz assim, quer saber? Em vez de tomar um banho, eu vou passar uma água no corpo e vou tomar um café. Tomo café aqui ou tomo café na padaria para não sujar minha louça? Segunda. E aí você vai... Acontece que essas negociações, elas já estão
tão incutidas na mecânica do nosso dia a dia Você não que percebe. funciona no piloto automático, Você a não gente percebe. não identifica. É a mesma história de você dirigir um automóvel ainda com câmbio manual, que eu sou fã, né? Você está trocando de marcha e não está... agora tem que ser a terceira, agora tem que ser a quarta. Não, você põe a marcha que precisa e vai embora. Você não está raciocinando com relação àquilo. Aquilo é automático. Então, o perigo do automatismo é esse. As decisões que, lá atrás, a primeira e a segunda, eu tomei errado, tomei essa decisão de forma errada ou de forma imprecisa, ela começa a se tornar automática. E isso só vai aumentando o buraco, aquele que... Gostei da expressão, como é que é? O cara cava o buraco e vai se divertindo com o percurso. Primeira coisa, exato. O cara vai se divertir. Tá escurinho, pá, não tá legal, mas eu continuo úmido, cavando. É umidinho, né? né? Daqui a pouco eu acho água. Talvez, né? Então, veja, mas é exatamente isso. Eu acho que primeiro se conscientizar do problema, né? Primeiro entender que você está num buraco, que você precisa parar de cavar. Você tem que ter a hombridade e acredite, aquele buraco que a gente colocou foi você mesmo, cara. E até a vergonha de reconhecer isso. Cara, peraí, se eu continuar mais um tempo do jeito que eu tô, eu vou me inviabilizar. Exato. Mas as pessoas... Não, o que é isso? Cara, quase 40%, me corrija se estiver errado, mas eu acho que por aí, 40% da população brasileira está negativada, né? 60%. Então é 40% que não está. Então 60%. nós temos 60%... 73 milhões de CPFs negativados no Serasa e por volta de 5 milhões de CNPJs. E aí, tu é da área, tem alguma noção sobre isso, eu também tenho alguma noção sobre isso. Eu fiz essa pergunta aqui na outra gravação que eu fiz anterior. O Brasil é ou não é um país diferenciado? Com todo esse problema, a economia funciona. Agora você pega e transporte, nas devidas proporções, um problema desse âmbito para um país europeu. Ele para. Ele para completamente. Ele sucumbe. O Brasil já desenvolveu mecanismos para viabilizar a economia do negativado. Se defender. Exato. Então a gente viu o quê? A gente viu voltar a duplicata mercantil, que era um negócio que tinha sumido. Carnezinho. Crediáriozinho. Meu cartão está bloqueado. Aí o que acontece? Aí vem dois problemas. Aí você chega lá numa loja, não vou falar o nome do estado, loja Piauí, tá? E aí diz assim, mas meu cartão não... Eu estou negativado. Não, tem problema, nós temos um carnezinho aqui sem problema nenhum. Então, quando o sujeito emite o carnê, para você que está negativado, você, por favor, né? Você tem que saber que naquelas parcelas existe uma precificação de risco absurda, porque o seu histórico diz que você já está negativado e a grande chance de você dar um calote na loja, ela é perfeitamente plausível. E você que não deve e está comprando no carnê, está pagando o mesmo juro. O risco do que está devendo. Exatamente. Né? Então, esse é o primeiro problema. Você está precificado pelo teto. O segundo problema é o seguinte. Eu vou te dar um carnê, porque se eu te der um boleto, você vai pagar em casa com seu celular e tudo bem. Eu vou te dar um carnê porque você tem que vir aqui na loja. Aí quando você vem na loja... Eu já te empurro mais um liquidificador. Nossa, minha torradeira queimou. Veio a torradeira aqui. Dá para incluir? Dá. Você está pagando direitinho, não tem problema nenhum. Vai lá e inclui. Vocês estão entendendo como é que o sistema funciona? Quando eu falo isso nas palestras, quando eu falo isso com as pessoas, para as pessoas que me procuram, eles ficam abismados. Mas é que não existe, Luiz, um desejo de buscar um motivo. As pessoas, pelo menos a mim, elas me procuram assim, você é a minha solução. Não. Aí que tá. A solução é você. Eu vou te dar os meios para você resolver esses problemas. Enquanto as pessoas estiverem acreditando que um guru... Porque você passa o teu conhecimento... Exato. Mas você não resolve o problema de ninguém. Não, eu auxilio, né? O guru está ali te dizendo, olha, me segue, me acompanha, faz o meu curso e vem beber da minha fonte todos os dias, porque eu vou te levando no cabresto. Ele nada mais faz do que a loja que te vende no crediário. Perfeito. Agora, te ensinar a pensar, te ensinar a ser crítico em relação às coisas que te bombardeiam todos os dias. Você vive num bombardeio financeiro, num bombardeio emocional. Chega a ser desumano. É desumano. Para quem entende, chega a ser desumano. Não, exatamente. Para quem entende. O cara te bota assim, tarifa zero, taxa zero.
O cara bota sem vergonha nenhuma. Inclusive, eu acho que o Estado brasileiro... E não tem mecanismo no Brasil para penalizar esse cara, porque ele está mentindo descaradamente. Você sabe, eu acho gozado, nós somos a pátria educadora durante tantos anos e o resultado da educação, da pátria educadora, do modelo imposto, é 60% de inadimplente no país. É 1,1% de estudante que de fato terminou o curso e exerce a profissão. Você entende que pátria é essa, meu amigo? Que educação é essa? O boom desse problema de negativação e de autoendividamento e de inadimplência foi justamente na época da pátria educadora. E eu acho assim, eu gostaria até de te convidar aqui, você que está assistindo, para uma reflexão. Nós somos extremamente suscetíveis à propaganda. Existe um gatilho, e na verdade existem vários gatilhos, né? Que todos nós somos suscetíveis. Ou seja, o desejo, o próximo carro, a competição, a namorada mais bonita, a empresa melhor, ou então o melhor emprego. Isso são desejos. A questão é que nós estamos tentando abreviar o caminho. A gente está indo buscar na solução de um guru para atender nossos desejos. Galera, entenda, sem autoconhecimento, nem os desejos que você tem, você sabe que tem. Você fica suscetível às nuances da vida. Abri uma revista, olhei um carro novo, nossa, começo a ter aquilo como objetivo. E vou me sacrificar a ponto de assumir, pagar 2 vezes aquele carro, pagar 2 vezes aquela casa. Cara, uma pesquisa recente disse que 99,3% ou 99,7% das pessoas não sabe o que é juro composto. Não. O cara não sabe aquilo que faz a casa custar o dobro. Nós temos 2 sistemas de juros no Brasil. Que é o juro simples e o juro composto, né? Nas palestras que nós estamos desenvolvendo para empresas, empresários, porque existe um fator, e eu vou fazer um gancho aqui, existe um fator hoje que é o seguinte: o empresário, muitas vezes, com todo esse ambiente de crise, de problemas que nós estamos vendo no Brasil, a empresa dele começa a mostrar números um pouco aquém daqueles mostrados há 3, 4 trimestres atrás. Sim. E ele começa a achar que a empresa está ficando improdutiva e que o problema pode ser ele ou pode ser nos processos. Não. Boa parte das vezes é porque você tem na sua equipe de funcionários pessoas com esses problemas que nós estamos relatando e elas passam a produzir menos porque elas não dormem direito, elas se relacionam pessimamente com seus colegas, inclusive com a família, passam a ser consumidores de álcool, passam a ser consumidores de drogas, e aí a produtividade da empresa, que é um ente que não tem nada a ver com isso, começa a cair. Então, você precisa entender o seguinte, cara, você empresário, o buraco é muito mais embaixo, como a gente diz no Sul. Né? Às vezes não é o que você está pensando. Então, só alguém que tem um pouco de vivência com relação a isso pode te informar, pode te afirmar, pode te mostrar, olha, o seu problema é aqui. Mas o meu problema não é de geração de caixa? Não. O seu problema é de produtividade. Agora, revise os processos. Os processos estão corretos, não teve nenhuma mudança muito substancial de 2 anos atrás para cá, em termos disso, não houve muita melhoria, a tecnologia não melhorou muito. Então, você pode olhar para o seu capital humano que está ali o problema. Que tem alguma coisa ali que não está certo. Não está funcionando. Daqui para frente, só para trás. Se não tomar uma providência com relação a isso. É verdade. Né? Então, nós temos uma série... Isso aqui é muito amplo. E esse tipo de abordagem, porque para a gente abordar esse tipo de assunto, demandou muito estudo da parte do Luiz, demandou muito estudo da minha parte. E nós somos os loucos. Porque existe um levantamento, uma pesquisa que diz o seguinte, a última que eu tive acesso já faz muitos anos, quais são os setores de quando existia o jornal impresso, que hoje em dia está em vias de extinção. Quais são os setores dos jornais mais lidos pela população? E aí talvez possa estar uma explicação para aquilo que a gente está vendo hoje. Vou chutar. Esporte? Tá. Economia não é. Economia é desinteressante. Esporte, crime? A parte de crime, polícia... Novela. Horóscopo. E aqui vem o surpreendente para mim. Obituário. As pessoas vão no jornal para saber quem morreu. Aí o entrevistador, né, perguntava assim, mas
finanças, economia, você... Bobagem. Eu não entendo aquilo, Deus me livre, eu passo batido, não quero nem ver. Pois saiba que ela faz parte da sua vida desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E ela te escraviza. Não, ela te escraviza. E te inviabiliza. Ela te quebra. Se você não tiver cuidado com relação a isso, você se inviabiliza e provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo aqui estão nessa situação. Lamentavelmente. E eu acho que nós estamos agora vivendo um momento, em especial esse momento que nós estamos passando, que é um momento de nós delegarmos a nossa autonomia. O Brasil, eu acredito que tem passado por tempos em que as pessoas estão se acostumando a entregar para o Estado o cuidado de muita coisa que não é do Estado. Que lhe compete. Assim como as pessoas entregam para o banco o cuidado das suas finanças. Exato. Joga no débito. O gerente é um cara que vive de bater metas. Se Joga você não sabe automático. em que mundo você vive, camarada, bota no débito automático, aí você não precisa se preocupar. Isso. Né? Debita. Só que aquilo que debita primeiro. Aí você tem uma parcela de financiamento com aquele banco e diz assim, não, joga no débito automático. Quando sai o seu salário, se você for assalariado, funcionário público, aquela coisa toda, o banco vai lá e puxa o dele. Coisa. E aí o que acontece? Você precisa pagar, sei lá, a escola. Às vezes tem que pagar um financiamento com uma taxa maior, então às vezes é melhor atrasar. Você vai ter que escolher qual atrasar. Vamos atrasar que custa menos. E aí eu vou pegar o gancho do assunto que nós começamos e não havíamos terminado, que é a história dos dois sistemas de juros que nós temos no Brasil, né? Que era o juro simples e o juro composto. Onde é que você vê juro composto? Em praticamente toda a economia existe o juro composto. Tudo aquilo que você está se relacionando com finanças e com dinheiro tem o juro composto. Salvo em poucos exemplos em que o juro simples é aplicado e eu não consegui entender até agora por que não foi aplicado. Existem alguns interesses envoltos aqui. Se você deixar de pagar a sua fatura de água hoje, se isso for possível, logicamente, daqui 90 dias você for liquidar essa fatura que está atrasada, você vai entrar no sistema de juros simples. Isso é qualquer concessionária. Água, energia, celular, telefone fixo, né? Aquela história toda. Se você for pagar um boleto, você é empresário, for pagar um boleto conversa muda. De fornecedor, alguma coisa assim, você vai ter 30 dias de boleto. O que a empresa fornecedor faz? Ele tira o boleto de circulação, tira o boleto lá do palquinho e diz assim, agora você tem que acertar comigo aqui no financeiro. Põe, já caiu no juro composto. Né? E pode parecer uma bobagem, mas não é. Não, eu estou desenvolvendo uma demonstração. O juro composto é exponencial. O juro simples não. Não. O juro composto a fórmula do juro composto é elevado a tempo, ou seja, quanto mais você atrasar... É juro sobre juro. É juro sobre juro. Por isso que ele é composto. Né? Então, essas minúcias, eu não estou dizendo que você tenha que entender a mecânica que isso funciona. Você só precisa entender em qual armadilha não cair. E se cair, tem que ser consciente. Não, eu vou lá. Você está consciente, eu pergunto muitas vezes para meus clientes, você está consciente do problema que você vai ter. Eu vou citar um caso aqui, claro, não dou nomes porque é uma questão de... Né? Mas assim, eu tive uma cliente uma vez que era funcionária pública municipal com 2 contratos de professora com a Prefeitura de Goiânia, faz muitos anos. Ela chegou até a mim tomando remédio tarja preta e não conseguia manter as mãos. Né? Eu fiquei sabendo do seu trabalho, queria ver o que você faz, tal e coisa, aquela história toda. Aí fiz todo o levantamento, vou fazer só um apanhado rápido aqui para nós entendermos. No HB20 0 km. Aí fiz todo o apanhado, né? E disse para ela assim... Quando eu chamei ela para sentar e aí mostrar o que eu tinha, os lagartos que tinham saído daquela toca, aí ela disse assim, tá ruim? Pelo que você me mandou aqui... eu disse, faz tempo. Eu não podia assustar ela, porque eu tinha visto... O ruim já ficou muito lá para trás. O tarja preta, eu não podia assustar, porque eu vi o tarja preta dela. Né? Eu disse assim, olha... Tá bem preocupante. É mesmo? Aí ela, não, mas assim, eu achei que não estava tão mal. Eu disse, por que porque esse carro que você tem, que ela mandou a documentação do carro para ver a avaliação, aquela coisa toda, né, para levantar patrimônio, não é dela, é do banco, né? Esse carro, não, é que eu tinha um carro com 2 anos de uso e aí eu bati o olho nesse carro e não teve jeito. Fui lá, dei um jeito, aperta aqui, aperta dali. Foi paixão à primeira vista, fui lá e comprei. Então você vai entendendo aí como é que funciona a nossa mente, que às vezes ela é uma porcaria, a gente acha que o nosso cérebro só nos ajuda, às vezes não.
Muitas vezes não. Então, ela tomou uma decisão errada ali e foi tomando outras várias. Com aquela, ela deixou de pagar isso, que foi para os juros compostos e ficou exponencial, mais esse, mais aquele. Bom, resumindo, eu disse para ela assim, você é um caso único para mim. Por quê? Você já parou para pensar quantos meses de salário representa a sua dívida? Não. 38. Sem você nem tomar um copo de água mineral. Você tem que ganhar o seu salário e ir pagando durante 38 meses para quitar. Então, você já é escrava. Eu vou ter que ser bem honesto contigo, eu disse para ela assim. Eu, sinceramente, cheguei num ponto de inflexão. Eu não sei o que eu vou fazer com você. Nós precisamos conversar sobre se tem alternativas. Aí ela tinha 2 terrenos numa cidade da Grande Goiânia. Entendi. Não, mas seu problema está resolvido. Vamos avaliar os terrenos, de repente, com um terreno que você venda, resolvemos. A gente liquida isso à vista com um abatimento maluco, porque aí vem o processo de negociação e o conhecimento de mercado para negociar, e com o terreno. Não vou vender meus terrenos. Por que você não vai vender meus terrenos? Foram heranças da minha avó. Não, mas espera aí, você tem que entender que a sua situação é periclitante. Eu não vou vender meus terrenos. Então nós temos uma gastadora compulsiva de um lado e teimosa. Ainda apegada... Teimosa. Teimosa. Né? Mas pensa comigo o seguinte, você vende, os terrenos são seus? São meus, estão no meu nome. Foi herança da minha avó. Ela te procurou para um milagre. Foi. Aí eu espero, eu não tenho como te ajudar. Se você não consegue se ajudar, você tem os meios para sair. Mas não quer... Quem sou eu para mudar a tua cabeça? Me fala um pouquinho mais. No teu projeto, então, a pessoa que está nos assistindo aqui, ela deve estar numa situação igual ou pior e talvez não tenha terrenos nem HB20 para... E talvez seja uma pessoa normal que às vezes tem um pouco de dificuldade de entender. Sabe o que faz chegar nesse ponto? Entre aspas, tá? Descuido. Passa um mês, passa uns 6, passa 2. Dali a pouco vem a cobrança. Não, as dívidas também, né? Aí a pessoa não quer alterar o modo de vida. Entendi. Né? Mas explica para nós aqui, deixa eu só entender. A clínica de finanças, ela é um lugar onde esses doentes financeiramente vão buscar tratamento. Ou seja, eles vão chegar para você e vão dizer assim, Zema, eu estou nessa situação. E aí você vai estudar a situação do cara que te procura e detectar ali possibilidades de solução. Tem caso perdido, Zema? Fora esse eu não era perdido. Eu não peguei nenhum até hoje. Não peguei nenhum. Porque tem solução. Talvez porque as pessoas que me procuraram não estivessem numa situação irreversível, vamos dizer assim, né? Um câncer terminal. Você nunca pegou um caso irreversível. Não. Ou seja, se você tiver boa vontade... A pessoa precisa entender que ela vai ter que ter um esforço. Eu já estou me esforçando, você vai ter que ter um esforço adicional, porque o primeiro ponto, você é rico? Não. Então, nós temos que gerar uma renda excedente para começar a pagar suas dívidas. Esse gerar uma renda excedente, ele pode vir de 2 formas. Ou você consegue uma renda adicional, mais um emprego, mais um trabalho, mais uma função, seja lá o que for, ou você mexe nos custos da pessoa. Ela está acostumada a gastar 5 mil por mês, nós vamos trazer esse custo para 4, e esses 1.000 que sobra, ela não vai fazer nada. Nós vamos transferir para uma aplicação, alguma coisa assim, para, até um determinado momento em que esse bolo de recursos seja razoavelmente suficiente para nós tentarmos uma negociação com uma pancada bem boa de desconto, acho que agora já dá para a gente liquidar aquela. Credo, mas demora demais, assim, demora tanto tempo. Quanto tempo você levou para ficar nessa situação? Uns 3 anos. Ok, e aí você quer que em 2 semanas eu resolva o seu problema? Não tem como. Se você não tem o dinheiro, ou se você não tem como renegociar isso aqui, não tem meios. É interessante que você entenda ainda que, além da dívida, você ainda tem que pagar o juro da dívida. Sim. Ou seja, além do principal, que é aquilo que você gastou a mais, que não poderia ter gasto, você ainda tem que pagar a satisfação do sistema, ou seja, a alegria do banco. Porque muitas vezes eu posso fazer uma proposta para o credor e ele dizer assim, não, vou esperar. Não. Vou judicializar. Assim como, por exemplo, o caso de cartão de crédito é clássico. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós estamos com tempo, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na minha área,
Sabe qual é a ação judicial mais fácil de ganhar? Contra banco. Nossa, mas a imagem que a gente tem aqui fora é que os bancos são monstros, eles te comem inteiro, não dão chance. Não é bem assim. Eu tenho 12 anos de banco nas costas na minha vida. E eu vou explicar para vocês por quê. O banco é um sujeito interessante, é um ente interessante pelo seguinte: nas questões pequenas de valores do nosso patamar, ele é negligente. Se eu entro com uma ação contra um banco, uma açãozinha de 5, 10 mil reais, é bem possível que o banco perca a ação por não ter mandado os advogados para audiência conciliatória. Sim. É o Pareto. Ele quer se dedicar ao que de fato faz diferença. Aí a JBS vai dar um cano nele. O que ele faz? Ele vai lá e empresta mais. Renegocia. Mas não é porque o banco nós vimos acha agora. que... Nós não vimos é porque agora, o Americanas. banco... Então, não é porque o banco acha que agora eu vou ganhar dinheiro com isso, não. É porque teve um outro ente por trás que, tecnicamente, tem uma credibilidade que vai dizer assim, ó, pode emprestar que eu garanto. Vocês conseguem imaginar que ente é esse? É o governo. Então, o banco é o melhor... O governo é o melhor cliente dos bancos. É grande demais para quebrar. Primeiro ponto. Empresas grandes demais para quebrarem não Primeiro quebram ponto. mesmo. Segundo ponto. Aprendam. Toda aquela dívida que você tem com um banco, no momento em que ela ultrapassar o primeiro balanço anual do banco, ela já foi precificada no balanço e já virou qualquer coisa. Aí o que eles fazem? Próximo passo, eles mandam para o escritório de cobrança. Saiu do devedor duvidoso. Exatamente. Exato. Saiu da provisão e foi para prejuízo. E foi para prejuízo. Mas aí o prejuízo... Vamos tentar diminuir o prejuízo. Daí o banco faz qualquer negócio para poder... Porque aquela dívida contabilmente para ele já é algo difícil de receber. Então veja como é que funciona. Então quando aquilo vai parar no escritório de cobrança, que é aqueles malas que ficam te ligando 10 vezes por dia e você não aguenta mais, e todo dia eles trocam o número, você não consegue rastrear, é uma praga, aquilo. É verdade. Quando chega lá, eles começam a te ameaçar, começam a fazer isso. Eu já tive alguns casos em que eu fui no banco e disse para o gerente, olha, a minha cliente, depois da gente fazer um saneamento, minha cliente quer pagar, tem que pagar para o escritório. Não vou pagar para o escritório por 2 motivos. Primeiro, ela não fez negócio com o escritório, ela fez negócio com você. Segundo, cadê o documento que você demonstra que ele tem mandado... Essa dívida? Não, você vendeu essa dívida para o escritório? Não, ele pode ter vendido, mas assim, ó, o escritório está cobrando em nome do banco. Então você me dá a procuração. Exatamente. Exato. Me dá a procuração que ele tem direito de cobrar no teu lugar. Cobrar. Perfeito. Porque existe uma máxima na nossa área que diz o seguinte, quem paga mal, paga 2 vezes. Perfeito. Tá. Então o que acontece com os bancos? Passou o balanço, precificou, ficou lá embaixo. Já vi contas, já vi dívidas, já vi dívidas de 14 mil reais, logicamente calculada pelo banco, incluída com os acessórios lá do escritório. E os penduricários todos da cobrança e tal. Judiciais, remessa de correspondência para casa do cliente, que custa quase uma moto, aquela coisa toda. Né? O correio deles é mais caro que o nosso. Então, quando essa dívida chegou a 14 mil reais, o sujeito pagou por 800. Vocês têm noção do tombo que é 14 mil reais para 800 reais? Então, nós temos 2 realidades que precisam ser analisadas aqui. Primeiro, a dívida de 14 não era 14. Exato. Ela estava super avaliada. Segundo, os 800 tem que ficar em 800, Luiz, porque se o banco cobra mais do que os 800, ele começa a pagar imposto de renda. Diferença. Exatamente. Então, bota esses 800 aqui, porque o Luiz, o Pedro, a Maria, a Cláudia e o Antônio já pagaram na taxa de juros. Já está precificado nos bons pagadores o risco que ele tem de não pagar. Cara, o sistema é bruto. O sistema é bruto. Você fala isso para alguém que está no exterior, como é que funciona o sistema brasileiro? Não dá para entender. Não dá para entender. Eu me lembro Se você falar para um gringo que no Brasil 60% da população... O cara fala, peraí, mas como é que vocês... Pois a fidúcia... Gente, por que você atravessa... Por que se o sinal está verde, você não para o carro para olhar se os carros estão passando? Porque você confia. A nossa sociedade é estruturada em cima do modelo de confiança. Então, se o sinal está vermelho, você para. Se o sinal está verde, você pisa. E você tem certeza, porque você confia que não vai acontecer nada. O ponto é... Acabou. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Então, o jogo bruto, nós temos aqui alguns entes, alguns atores desse lado que comandam o circo.
E tem os do lado de cá que são os que pagam a festa. Isso. Nós aqui... Tá na hora de você mudar. Luiz, eu, você e toda a torcida do Flamengo, nós estamos nesse lado do balcão que pagamos a festa. Aí vem a grande pergunta. Como é que você vai jogar um jogo sem conhecer as regras? Você entra num banco para pedir um empréstimo, que seja um financiamento para comprar uma máquina operatriz, alguma coisa assim. E você não lê nem o contrato. Porque o contrato é ilegível. Porque a letra é pequena, porque são 50 páginas, porque a coisa é difícil, porque às vezes o contrato nem lhe é disponibilizado. Eu estou com um caso clássico aqui com um banco privado, um dos 5 bancões, né? Sei. Nós temos 5 que mandam no Brasil, né? Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e Bradesco. O resto tem conta no Nubank, Micharia, Farelo. Esses 5 são os que mandam no circo. Eu estou com um caso com um banco aqui que é o seguinte, financiamento, aliás, empréstimo com garantia imobiliária. Tá? A pessoa deu a casa como garantia. Pagou a primeira, pagou a segunda, na terceira se apertou, não pagou. Na quarta tinha saldo na conta, não foi debitado, débito em conta. Na quarta não tinha saldo, não foi debitado. Na quinta tinha saldo, não foi debitado. O troço foi indo, o banco mandou para o escritório e começou a ligação. Não aguento mais esse negócio, tal e coisa, isso e aquilo. Tá. Resumindo, conseguimos falar... Entramos no Banco Central, entramos na Febraban. Não, o banco está certo, aquela história sempre toda, assim. Tudo no mesmo jogo, né? Resumindo, conseguimos falar com a área responsável no banco. Sabe qual é que foi a pérola que eles me aplicaram, Luiz? Eles disseram o seguinte, para mim que trabalhei em banco, eles disseram o seguinte assim, não, mas você tem que entender o seguinte, o financiamento prevê assim, precisa haver saldo em conta para ser debitado. Sim. Perfeitamente. Havia. No mês X não tinha, então não foi debitado. Mudou a relação agora. Ok, perfeito. Não tinha. Tá? Aí então no mês assim, seguinte debita. Para debitar, eu preciso de autorização do cliente para poder debitar. Sim, querido, naquele mês, no próximo mês venceu outra parcela, naquele mesmo dia, estava lá o saldo e você não debitou. Sabe o que eu vou fazer? Ação judicial e vou ganhar. Pronto. É assim que eles gostam de perder, é assim que eles vão perder. Mas dessa massa toda de brasileiros, quem é que entende essas regras? Quem é que tem noção disso? Muito pouca gente. Muito pouca gente. Então, eles fazem o que querem conosco. Banco é bom, um sistema bancário é fundamental para uma economia saudável funcionar bem. Não se discute isso, porque senão não estava assim. Sim. Eu tenho uma indústria de panela, preciso de 2 milhões, vai no banco, não existe banco. Luiz, tu tem 2 milhões para me emprestar? Aí o negócio fica meio na confiança, não, o sistema financeiro é baseado no crédito, na confiança. Né? Não tem outro, é isso aí então mesmo. Então é fidúcia, é certeza de que aquilo que foi tratado será honrado. Né? Só que, complementando, já disse isso, acho que foi aqui no Novo Normal, o sistema financeiro brasileiro é o mais seguro do mundo. Se existe uma coisa que nós brasileiros, bem ou mal, podemos nos orgulhar, é disso. É disso. Mas eles sofrem invasão de hackers? Sim, não estou falando nessa área, eu estou falando o seguinte. Luiz tem um banco, eu tenho um banco, Maria tem um banco. Dali a pouco o meu banco, o que acontece? É o sistema de caixa diário nos bancos, né? Chegou no final do dia, eu tive mais retiradas do que depósitos, eu estou com caixa negativo e eu não posso, segundo a norma, o que está escrito, que a gente sabe que isso aí pode mudar, né? Eu não posso abrir amanhã com caixa negativo. O que eu faço? Eu vou para os meus colegas numa determinada câmara que existe lá e digo assim, Luiz... É o CDI. Exatamente. É o CDI. Luiz, me faltaram 200 milhões, você tem aí para me alcançar? Show de bola. Transfiro, fechei. Tá? No segundo dia, eu estou com o mesmo problema, no terceiro também. O que o sistema faz? Opa! Você está começando a complicar com a nossa imagem. Não, nem é isso, que sabe que paga. Mas assim, cara, e aí eles começam de cochicho, os outros velhos, né? O banco é tudo velho. Eles dizem assim, esse cara vai nos dar problema. Já aconteceu, a gente sabe voltar no tempo, muitos bancos aconteceu. Esse cara vai nos dar problema, vamos absorver. Pronto. Aí o que faz? Banco Nacional, o Unibanco, que virou Itaú Unibanco, mas o Unibanco foi para a Bolsa, né? Todo mundo. O que aconteceu? Os caras começaram com esse problema de descompasso de caixa no final do dia. Quer saber de uma coisa? E aí não tem essa história quanto é que você quer pelo banco. O banco tem que ter balanço publicado, claríssimo. Claro, Quanto é que vale o teu? É tanto? Está aqui.
Toma. Ah, mas é muito dinheiro. Tá, é muito dinheiro, então o Itaú Unibanco, né? Vamos fazer o seguinte, eu não tenho como te comprar, mas você vem para cá e bota o seu nome junto com o meu. Isso. E aí, durante esse tempo, eu vou te pagando. Quando eu terminar de liquidar o que eu te devo, eu tiro o teu nome. Pronto. E a gente aqui se quebrando para ir atrás de um banco para pegar R$500 para pagar não sei o que lá, para complementar a fatura do cartão de crédito. Eles não brincam em serviço, minha gente. Eles não brincam. É a maior transferência de renda que existe no Brasil. É a transferência do assalariado para o sistema financeiro. Do teu bolso para o cofre do banco. Este é e tem outro também. Não tem imposto, não tem nada. É este aqui o maior. É o que eu ia falar. Existem duas coisas que o Brasil pode se orgulhar. Do sistema financeiro e do sistema tributário. A capacidade que o Estado tem de arrecadar. Inteligentíssimo. Não. E o fim da coisa julgada em matéria tributária é tipo assim, o ápice do ápice. Ou seja, você devia, ou melhor, você estava discutindo com o fisco sobre um débito que você tinha, que o fisco dizia que você tinha, e começou a discutir, e judicializou, e ganhou na justiça o direito de não pagar ou de se apropriar daqueles créditos, enfim. E continuou, e a ação rolou, e você ganhou na segunda, e está tudo certo. E agora nós temos um entendimento da nossa corte máxima de que, mesmo mudando a composição da corte, mesmo você tendo saído vitorioso, ou seja, mesmo você tendo uma sentença judicial transitada e julgada a seu favor, né? Mudando a composição do plenário lá, dos integrantes da corte. Tem que julgar de novo. Não. A Receita pode voltar, ou seja, mudando o entendimento, ou seja, se aquilo for majoritariamente lá no Supremo entendido que é devido, aquela sentença que você tem para te amparar, ela não vale nada. E o fisco pode te cobrar. Sem a necessidade de uma ação, de um processo de conhecimento. Ou seja, ele vai te cobrar os últimos 5 anos daquilo. Então, veja, nós estamos num país onde a credibilidade... E aí, gente, eu acho gozado, porque tem muita gente que acredita, que dá crédito para guru, que dá crédito para... Mas, eu acho assim... Dar crédito para presidente da República. Esse é o cara. Dá crédito para governo. Ele está no mesmo problema nosso. Sabe o que é? Existe um baile. A gente fala muito lá no Sul. Né? Existe um baile tocando ali. E o baile vai tocar só valsa. Aí eu quero entrar no baile e dançar um rock. Não, meu filho, isso aqui é um baile de valsa. Você quer entrar aqui, vai dançar valsa. Senão vamos botar lá fora. Exato. Esse é o sistema brasileiro. Você só entra se jogar o jogo. Exato. Senão não entra. Vou contar um caso rápido aqui. Quando eu estava vindo, falei para o Luiz. Botei lá no Google Maps o mapa, vim aqui para o estúdio para gravar esse programa, caí numa blitz do Detran. Imensa, aqui em Goiânia. Avenida Leopoldo de Bulhões, quase no início ali da Marginal Botafogo. Eu estava com 2 parcelas do IPVA de 2023 sem pagar, porque o nosso distinto novo presidente do Detran, delegado Valdir, que eles não sabem mais onde é que vão botar ele, já botaram no Detran. O que ele fez? Ele tirou o Detran do portal do Estado que existia e trouxe para um outro. Aí, para você entrar, para puxar os boletos para pagar, é uma missa. Sim. Você tem que entregar o seu tipo sanguíneo, foi vacinado por Covid, não foi? Eu disse, não tem paciência para isso. Eu vou esperar ver os caras regularizar isso aqui. Então ficaram 2 parcelas, as 2 últimas de 2023 para trás. Adivinha, eu como sou o cara mais sortudo do mundo, alguns episódios eu te contei antes. O cara levantou a capivara do carro. Você aqui. Encosta aqui. Mostra o documento, aquela coisa toda, isso e aquilo. Mas aqui consta para mim que tem 2 parcelas. Sim, aí eu argumentei, né? Eu disse, não, só estou te falando por quê. E o PM concordou comigo. Não, realmente virou uma porcaria, a maioria dos casos é assim, tal e coisa, eu não sei o que esses caras vão fazer lá, quando a coisa está funcionando, eles botam alguém para estragar. E é mais ou menos o governo. Não, é a função do Estado. Exato. A função do Estado é atrapalhar a vida do cidadão. Mas vamos resumir. O senhor tem que aguardar, porque o auditor da Secretaria da Fazenda está dentro da van lá, ele que vai mandar o boleto. Aí veio um boleto de quase R$3.000. Então tinha 800 e poucos de multa, de trânsito. Que multa é essa, cara? Eu não recebi nada em casa.
Eu não sei o te senhor dizer. deveria ter entrado em algum... Se você quiser, você entra no site do Detran e vai ver corre quais atrás. são. É isso. Tá. Aí veio lá aquele troço. Somado dava quase R$2.000 os dois boletos. Uhum. Com já a primeira parcela de 2024, nós já fizemos o parcelamento para o senhor, tá? Porque a primeira venceu ontem, sei lá o quê, em função da placa, e já vai pagar aqui, com multa e juro. Aí tu fica assim, tá, beleza. Aí, beleza? Quando é que eu pago? Agora ou deixo o carro. Senão nós vamos recolher o veículo. Então, aí eu te pergunto assim, como é que você sai para a rua desprevenido? Passei a mão no celular, fez um Pix. Paguei, para poder vir para cá gravar o programa, porque senão eu tinha que ter deixado o carro, pegar um Uber, vir para cá, e depois começar toda aquela batalha, vai tudo pro depósito do Detran pagando diária, tá? Aí vai lá e paga as diárias. Cobram o transporte pro Detran, diária e... Estado é isso, querido. Agora, vocês se preparem, e esse é um canal que permite a gente dizer qualquer coisa, até perto do limite, né? Então, você se prepare o seguinte, ano de eleição. Prepare o seu coração. Ano de eleição. Adicione a isso reforma tributária, os estados estão perdendo recursos, os municípios também. Se preparem, porque o nosso bolso vai ser a festa de novo. Eu tive em 2023 o meu IPTU majorado em 125%. Ninguém conseguiu me explicar entender por quê. Escuta, por que subiu 125%? Não sei. Aí alguém, um luminar lá, me disse assim, isso passou na Câmara. Esse projeto de algumas áreas, algumas regiões de Goiânia, dá um salto assim. Quer dizer que então ainda, além do pessoal da Secretaria da Fazenda, do governador, ainda tem os deputados estaduais, que são tudo uma corja. E a gente precisa... Né? E aí você está na mão desses caras. Na mão desses caras. E o que o brasileiro médio aí, o cara que está assistindo a gente, a pessoa que é como nós, que está... Ele está olhando isso aqui e está dizendo assim, esses dois são biruta, cara. Eles são preocupados demais com essas coisas. Eu pago. Show, se você pode pagar, beleza, eu queria estar no seu lugar. Isso. Só que eu ainda tenho a capacidade de me indignar. De questionar. E eu gostaria de que muito mais pessoas se indignassem com isso. Porque não vai terminar bem essa história. E é o que eu falo, a supremacia do interesse público, ou seja, a relação entre você e o fisco é uma relação que já nasce desigual. Sim. Por quê? Porque você é devedor do tributo. Você é o contribuinte que não está sendo perguntado. Exato. Essa expressão contribuinte é uma piada. Mas nós vivemos num país onde a democracia, um país democrático que o voto é obrigatório. Sim, ou paga multa. Exato. Nós vivemos num país onde o tributo, isso também não é privilégio nosso, mas o lance do voto obrigatório é indignante. Né? Mas assim, eu acho que a gente precisa entender que o problema ele não está no efeito. E nós estamos aqui tratando o efeito. Nós estamos aqui contando uma história triste do cara que saiu para gravar um podcast e tal, e chegou num determinado momento, foi abordado pelo Estado, o Estado parou ele muito cordialmente, falou assim, meu querido, por gentileza, super bem atendido, o senhor me acompanha aqui, nós vamos fazer um levantamento do seu veículo e tal, e ele parou o carro dele lá, e daí o Estado muito amigavelmente pediu para ele abrir a carteira, e de forma muito educada e empática, ele foi ali tirar o seu dinheiro para suprir o interesse público, porque isso é interesse público. É importante que esse dinheiro vá para garantir você a educação de qualidade que você sempre teve, o SUS, a qualidade de atendimento de saúde que também você sempre teve. As avenidas pavimentadas, sem buraco. Exatamente. A qualidade de energia elétrica que você tem hoje na sua casa. Né? Então, o fornecimento de água também. Potável, de alta qualidade. Né? A facilidade de ter acesso aos serviços públicos, às praças. A segurança que você tem de andar na rua. Você no seu condomínio está pagando a segurança nos tributos e tem que pagar guarda particular para garantir. Eu preciso te parabenizar, nobre contribuinte. Você é o cara. Você é o cara. Se você ficar quieto para isso, é mais caro ainda. Não, você é mais cara ainda. E eu queria te dizer o seguinte. Você pouco pode contra o Estado. Você pouco pode. Agora você pode em relação a você mesmo. Você pode transformar sua vida por você mesmo. Sim. E nunca é tarde.
Nunca é tarde. Veja Nunca nós. é tarde. Gente, eu me reinventei aos 40 anos. Ou seja, o que eu queria fazer da minha vida? Docência. Eu vim buscar o pulo do gato da clínica de finanças em Goiânia aos 50 anos de idade. Pois é. Então faz 2 anos. 17? 17. Veja, então assim, para você que está assistindo a gente, coloque uma coisa na tua cabeça. Você precisa resolver a sua vida. Ninguém vai resolver ela para você. Não vai. Os seus problemas são seus, vão morrer com você. Foi assim com seu avô, foi assim com seu pai, foi assim com... E será assim com seus filhos. Se você não se conscientizar de que, de fato, é você que precisa fazer por você, não tem guru na internet, não tem mágico, não tem milagreiro, não tem ninguém que resolva. E nem Deus vai resolver isso para você. Não. Porque na Bíblia está escrito vigiai e orai. Não está escrito orai e vigiai. Meu amigo, então primeiro, abre o teu olho. E aí pense o seguinte, para não chegar nessa idade, para não chegar depois dos 40, depois dos 50, comprometido sem com a saber caminhada. como vai ser a sua velhice. Exato, correndo o risco de ser mais um bem amparado pelo SUS, Sim. mais um que infelizmente é obrigado a se submeter ao tratamento que o Estado dá ao brasileiro, né? E recebendo uma aposentadoria de um salário mínimo, De um salário depois mínimo. de ter trabalhado a vida inteira pagando sobre mais do que isso. Exato. E eu te Que é outro grande convido, problema que nós temos, que vale um programa especial só, né? O sistema previdenciário no Brasil. eu vou te fazer um apelo, cara. Eu sei que você curte tudo que o Estado te dá, pela qualidade que tem e porque é barato. O tributo no Brasil é muito barato, né? Então, a gente sempre paga muito pouco imposto. Eu vou precisar dizer que isso contém ironia, porque talvez alguém aqui Pode ainda achar que é esteja sério. assistindo e dizendo assim, de fato, olha, a gente precisa de um Estado grande, de um Estado maior, mas eu vou fazer um apelo para você que não bateu a cabeça ainda. Olha, põe uma coisa na tua cabeça, para não chegar nesse dia, que é o dia em que não haverá mais saída, que é o dia onde já não faz diferença entre você parar de trabalhar ou gastar menos, porque você já está morto financeiramente, morto profissionalmente, morto mentalmente. e só emocionalmente. Só está né? vivo fisicamente, que Só. não é muito. Para não chegar nesse dia, comece hoje, porque hoje é o tempo de mudança. Você não pode fazer nada com o que passou, Recomeço. a não ser aprender. Então pense que a partir de hoje você precisa reprogramar. E se você está numa idade e disposto a entender isso, se você já está devendo, se você está devendo, você vai procurar o Zema. Clínica de Finanças. Clínica de Finanças. Se você está devendo e quer entender o processo que começa no autoconhecimento, quer entender o processo que começa em entender quem primeiro você é, qual a sua profissão, o que você gosta de fazer, qual é o melhor caminho para você, além de entender a educação financeira, porque o Zema é médico, o Zema é cirurgião. Justo. Ele pega o paciente na cama estrebuchando. Eu não. O IBPE pega você num processo de construção. Você vai entrar lá, www.ibpecursos.com.br. Você vai entrar no IBPE, você vai lá, @professor Luizão, né? Vai me seguir e vai entender que é possível construir uma saída. Você não precisa chegar estrebuchando na mesa do Zema. Você consegue construir algo sozinho. Sim. Né? E o nosso trabalho não é atender apenas os estrebuchados. Sim. Né? Se você tá em dúvida, se né? isso plantou na sua mente um pingo de desconfiança de que pode dar porcaria logo ali, não deixe chegar num ponto em que fique difícil ou praticamente irreversível. Pare de cavar. Para de cavar o buraco. Exatamente. Vá procurar auxílio. Eu estava rindo antes, quando eu estava falando aí do Estado, porque aqui a gente pensa rápido, né? Veja como o Estado está funcionando hoje. Os policiais militares, absolutamente todos numa polidez, uma educação, falando baixo, ninguém se impondo. Todo funcionário público gosta de se impor com autoridade, né? Tá. Aí vem lá as
as mulheres, eram só mulheres que estavam atendendo lá a parte financeira, que é da Secretaria da Economia, aquela coisa todo toda. Todo mundo no ar-condicionado? Tava todo, na rua, né? No meio da rua, ali com a van, e aquele troço. Aí, tá aqui a guia, aí eu perguntei para ela assim, tá, e aí quanto tempo eu tenho para pagar? Agora. Não, você tem o tempo que você quiser, exato. desde que o teu carro não saia daqui, nem você. E aí eu comecei a rir, porque o Luiz, assim como eu, antigamente a gente trabalhou, nós dois trabalhamos com balcão físico esfregando a barriga no balcão. Sim, não sim. tem escola melhor do que essa, né? Verdade. Hoje os nossos balcões são virtuais. São virtuais. Mas assim, Luiz, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Já pensou se todo cliente que chegasse para você pagasse R$2.000 à vista, sob pena de ele não levar isso ou não ter a liberdade de ter isso, aquela história toda, você não iria tratar esse cidadão com o máximo de respeito? Deixa eu melhorar teu exemplo. Imagina que... Já imaginou se todo cliente chegasse para você e você tivesse o poder de dizer para ele, ou você me dá R$2.000 aqui, ou você não pode mais dispor de um bem que você comprou, que é o teu carro, e a partir desse momento eu proíbo de você pegar o seu carro e se locomover... circulando por aí? Veja, é isso que eu falo, a supremacia do interesse público. Ou seja, o Estado tem um poder absoluto. Nós não vivemos num país livre. Não. Nós não vivemos. Existem regras que são regras que te impedem de se locomover num bem comprado por você. Você comprou a casa... Um dos princípios basilares da Constituição. Sim, você comprou a casa, Direito você pagou a casa, mas o IPTU é teu. No carro... O IPVA é teu. Então, veja, você morreu... Bom, no mundo, duas coisas certas, a morte e os impostos. Então, a gente precisa entender que você precisa ferramentas para aprender a sobreviver neste cenário adverso, nessa selva. É uma selva. Você precisa dessas ferramentas. E essas ferramentas são ministradas pelo Zema e ministradas pelo IBPE. Então, o convite que nós fazemos a você que já está farto de ser o pagador da festa. O pato. Busque conhecimento. Vá atrás das instruções que o Zema faz no Instagram dele. Olha, assim, a solução de um problema financeiro é aquele remédio amargo que a gente dá para parar a dor. Mas nós estamos, como bem dito aqui, nós não estamos tratando a causa nesse exemplo. Nós estamos tratando o efeito. A causa trata ali. Exatamente. Você vai ter que sentar, vai ter que sentar, se reprogramar, entender sua vida, entender seus relacionamentos, entender sua relação com o seu trabalho. Eu quero que você vá feliz pro teu trabalho. Você precisa... o trabalho não vai mudar às vezes, mas você vai mudar em relação ao trabalho. Aos 50 anos de idade, eu estive em depressão profunda, fiz 5 tratamentos. No 5º que eu consegui sair, estava tomando remédio de tarja preta, fiz alguns exames que eu não conhecia, absurdos, em Porto Alegre, e me foi dito assim, cara... Ou você resolve sua vida ou em 6 meses você não está mais entre nós. Eu estava pesando 50 quilos. Aí eu tive que tomar uma decisão absurda na minha vida que eu nunca imaginei. Vou ter que deixar a cidade que eu moro, com o patrimônio que eu tenho aqui, os meus 2 filhos que já eram adolescentes, indo para a idade adulta, e mais a minha esposa, porque se eu continuar aqui, ela não quer me acompanhar, então se eu continuar aqui, eu vou morrer. Quem vale mais nesse processo? Eu ou agradar os outros? E eu acho que na escala de prioridades da vida, é importante que a gente entenda que abaixo de Deus vem você. Mas isso não é abaixo de você... ensinado que isso aí... Mas você é egocêntrico. Não, mas, o sistema falando. Mas presta atenção. Abaixo de Deus vem você. Se você não estiver bem contigo mesmo, babaus. Você não faz mais nada. E eu falo por experiência própria. É esse o ponto do autoconhecimento. É exatamente aí que mora a necessidade de você se conhecer e entender. Não chegue numa situação como a que eu cheguei. Não é nada agradável, não é bom. É muito complicado. O sábio aprende com o exemplo do outro. O idiota nem sofrendo na própria carne. Morre com as suas verdades. Zema, eu quero te agradecer, cara, pela... Foi um prazer imenso, depois de uma pela multa. oportunidade de ter pago a multa. Achei que meu dia estava perdido. Sorte que você tinha esse dinheiro disponível. Sorte que você lá atrás tomou a decisão que deveria ter tomado. Né? Você tomou a decisão de sair. Sim. Você tomou a decisão de mudar. Você tomou a decisão de sair da tua casa, da tua cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul e dizer...
eu preciso mudar. E é essa decisão que nós estamos convidando quem está nos assistindo a, de fato, tomar. Não, e eu tomei a decisão de constituir uma reserva financeira Exato. para as eventualidades da vida. Agora eu pergunto para você assim, se você fosse brindado com essa blitz. uma parada dessas assim, olha aqui, ó, as 2 últimas parcelas de 2023 você não pagou. Não, concordo, eu tive dificuldade de acessar o site e não saiu. Não é por as outras estavam pagas, então eu não sou desonesto nem nada. Então nós já vamos incluir o de 2024, porque já que você não pagou as 2 últimas, estamos com medo que você não vai pagar, já bota tudo junto, né? Aquela história toda. Tá, no fim deu 2 mil e alguma coisa de reais. Tá, e aí como é que eu pago? Pagar agora ou deixo o carro? Como é que você se sairia nessa? Exato. Então, você teria essa reserva? É exatamente isso. Tome a decisão logo, cara. Porque você pode cair numa dessa tempo e não ter o dinheiro. Dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é vida. Tempo é qualidade de vida. Não espere para amanhã. Cara, obrigado, viu? Foi bom demais ter você aqui. Foi um prazer te conhecer hoje. Prazer em entender. A gente começou o programa tentando separar o Sul do resto do Brasil. Mas vamos rever os nossos... Vamos rever. Mas olha, fica o convite, cara, formal, para que você conheça o Instituto. Não, vamos lá. E para que você, talvez... Eu adoro isso. Nos ajude a transformar pessoas. Adoro fazer esse tipo de trabalho. Tá bom? Adoro. Pessoal, olha, obrigado. Fica de novo o Instagram do Zema, Clínica de Finanças. Clínica de Finanças. Nossas redes E sociais. o nosso Instagram, meu, @professor Luizão. Pessoal, um abraço, obrigado. Tudo de bom, Deus abençoe vocês. Até a próxima.